Quem é Eduardo Bonângelo? Quem é? Vamos lá. Paulistano, 55 anos, 3 casamentos, 2 filhos, torcedor do Palmeiras, meio desanimado. Estudei economia e administração, joguei basquete 30 anos, fui professor 10 anos e estou voltando. Uma pessoa que tem múltiplas atividades e múltiplos interesses. Acho que para começar é isso. Como é que foram construídos esses valores do Eduardo? Como é que era a relação da família? Qual era esse ambiente familiar que você cresceu? Tá legal. Eu acho que se eu for falar dos valores, eu sempre vou lembrar do meu pai e da minha mãe e com 3 ou 4 elementos que para mim foram muito bem definidos e acho que continuam sendo. A minha mãe, ela sempre foi muito preocupada com a questão de educação, né? Então, por exemplo, no meu tempo era absolutamente não usual ou raríssimo alguém que se preocupasse em falar língua estrangeira. E ela tinha uma grande preocupação que eu e meus irmãos aprendêssemos línguas estrangeiras. Eu e minha irmã acabamos indo por esse caminho, meu irmão nem tanto. E o fato de ela se preocupar tanto com a educação, e acho que eu ter incorporado esse valor, eu não tenho a menor dúvida de que isso foi abrindo portas para mim desde moleque, né? Tanto obtendo vaga em determinadas escolas, como no começo da minha carreira, obtendo vaga nos lugares que eu queria trabalhar, sempre pelo quesito educação. É bom que se diga que eu ainda sou da geração em que se estudava em escola pública. Então, eu estudei em escola pública desde primário até a universidade e eu fiz economia na USP. Eu só fui estudar em escola privada na GV quando eu já tinha 21 ou 22 anos de idade. Então, esse é o lado da minha mãe, educação. E o lado do meu pai, eu acho que tem uma mistura muito sólida, que é falar a verdade e ser ético, por um lado, e o valor do trabalho, né? Quer dizer, sempre incentivando os filhos a trabalhar e dar valor ao ganho que você tinha com o trabalho. E quem é o Eduardo pai hoje? Olha, ainda que separado dos 2 casamentos onde eu tive filho, a Carolina hoje está com 27 e o Felipe com 12, minha autoavaliação, mas acho que você devia perguntar para eles, é que eu sempre fui uma pessoa muito presente na vida deles e eu procuro retransmitir esses mesmos valores, o valor da educação e o valor do trabalho. Quer dizer, eu penso que se você oferecer ou proporcionar isso para alguém e alguém souber aproveitar essa oportunidade, de uma maneira ou de outra, isso, como eu te disse, permite você ir abrindo portas e janelas na vida, ao contrário de quem não tem essas oportunidades, né? Mas tem um conselho que você dê para eles que diga, olha, isso aqui vale a pena? Sabe, acho que conselho tem vários, mas eu sempre insisto nessas teclas do trabalho e da educação, porque eu acho que isso é como se fosse as fundações de um prédio. Se você tiver as fundações, você constrói um prédio que não cai. Se você não tiver, ou você não constrói, ou ele não é sólido. Eu acho que eu vou mais por esta linha. Eu não costumo, mesmo no meu filho pequeno, eu não costumo
interferir muito na vida deles. Quer dizer, ao longo do tempo, tem outro traço da minha personalidade, eu tive que lidar muito com o autoritarismo. O meu pai era um sujeito muito autoritário. Um dos meus primeiros chefes foi almirante da Marinha Argentina. Eu acho que eu não preciso explicar o que significa isso há 30 anos atrás. E eu também sou oficial do Exército. Então, eu sei claramente o que significa autoritarismo e autoridade e confesso que eu não tenho uma boa relação com isso. Portanto, eu acho que as pessoas têm o direito de seguir o caminho que elas quiserem, da forma como elas quiserem. O que eu procuro fazer, eventualmente, é alguma recomendação, algum ajuste, quando me permitem, mas eu não interfiro nem na vida deles e nem na vida dos outros. Você está aí com uma bola de basquete na mão. O que é essa bola e o basquete para você? Olha, o basquete foi formador da minha personalidade. Eu comecei a jogar quando tinha uns 10 ou 11 anos, ainda que meu pai naquele momento fosse já jogador veterano de vôlei, nunca dava a menor importância para o basquete. No entanto, ele me levava, quando eu era pequeno, 7, 8, 9, 10 anos de idade, para ver ele jogando vôlei no Clube de Regatas Tietê. E ali do lado tinha uma quadra de basquete e tudo bem, eu ficava prestando atenção no vôlei. Mais tarde me aproximei do Bernardinho, que é uma figura que eu admiro muito, mas de vôlei não entendo nada. E eu ficava olhando as pessoas jogarem, até que um dia eu fui pedir, me ensina, me deixa jogar, e eu acabei me apaixonando por aquilo. Primeiro porque eu já era muito grande para os padrões da minha época, e eu acabei me apaixonando, e desse momento, desses 10, 11 anos de idade, eu não me separei da bola até eu ter que parar por lesão quando tinha 41 ou 42 anos. Então, nunca me separei. Foram 30 anos seguidos e eu não tenho a menor dúvida que, no meu caso, foi formador de valores, foi formador de personalidade e eu defendo de uma maneira muito clara que as pessoas que fazem esporte coletivo, seriamente, é claro, sem que eu despreze os esportes individuais, mas eu acho que quem faz esporte coletivo, ao longo do tempo, vai adquirindo um outro tipo de relação com a vida e com as pessoas. E foi o que aconteceu comigo. E o que o esporte te trouxe? Olha, me trouxe conceitos muito importantes, particularmente o basquete, que tem suas características específicas. Então, alguns que são muito marcantes para mim são o trabalho em equipe. Quer dizer, eu tenho certeza que por mais que você seja um astro, que não foi meu caso, você nunca vai ganhar um jogo sozinho, você precisa da equipe, tanto dos que estão jogando com você dentro da quadra, quanto dos que estão no banco, quanto todo o entorno que forma uma equipe, principalmente as equipes vencedoras. Me trouxe também uma relação muito clara entre a vitória e a derrota, porque o basquete, como você sabe, é um esporte que você joga contra o relógio, né? E contra o relógio, quando você está olhando para equipes equilibradas ou no alto rendimento, como é o caso da NBA, você pode estar ganhando um jogo, até está faltando 1 segundo para terminar, e ou por causa de uma falha sua, ou por um mérito do adversário, aquilo que já estava sendo comemorado como vitória, em 1 segundo se transforma em derrota. Então me aprendeu a ter muito claro o conceito de que se você não treinar muito, se você não se concentrar, se você não for tão bom mentalmente quanto fisicamente, vitória e derrota é uma linha muito tênue. Por outro lado, eu aprendi também que jogar contra o relógio é para quem tem maestria para fazer isso, não é qualquer pessoa que joga contra o relógio. Então é muito comum, né, principalmente na cultura brasileira e na cultura latina, em alguns países de forma mais visível,
que as pessoas deixem para fazer tudo na última hora, né? E eu costumo dizer que jogar contra o relógio com qualidade é para mestre, é para cara muito bem treinado. Então, não jogue contra o relógio se você não sabe fazer isso, porque o que vai acontecer é que você vai se precipitar e vai perder a qualidade, perder a jogada ou perder o jogo. Você hoje também é um grande torcedor, né? Então o esporte está sempre presente na sua vida. Ah, isso não há dúvida nenhuma. Quer dizer, eu acho que, por um lado, basquete como esporte que eu pratiquei a vida inteira, né? E tem uma curiosidade, porque eu acabei quase que sendo um monoesportista. Eu fiz muito pouca coisa, mas eu sempre tive uma relação muito próxima, assim como eu estou segurando essa bola. O que me faz feliz são as minhas coleções, né? Então, eu coleciono um monte de coisa, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que nem são todos. Eu gosto muito de carro antigo, né? E tem vários aqui embaixo na garagem. Eu escolhi ter carros europeus com idade entre 20 e 30 anos. Esse gosto pelo carro antigo e por outras coisas antigas, mas acho que esse é o que simboliza mais o conceito que eu vou colocar, é o gosto de gostar da história, né? De não só gostar da estética, mas gostar da história e perceber de alguma forma que a história está preservada. Camisa de futebol, devo ter umas 450 do mundo inteiro, e eu também procuro conhecer os países onde esses clubes estão, essas seleções estão localizadas, por que são as cores que eles têm, qual que é a história dos clubes. Então, as minhas coleções, elas têm uma relação com, acima de tudo, curiosidade. Eu sou um curioso. Quando eu vejo as coisas, eu quero saber mais, né? E acho que uma outra coleção importante é de disco de jazz. Eu tenho a história de jazz quase que toda, devo ter uns 1000 discos de jazz. Então, eu diria que música é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, assim como leitura faz parte do meu dia a dia. Acho que eu posso afirmar com tranquilidade que não há dia na minha vida onde eu não ouça a música ou que eu não leia alguma coisa, né? E daí, então, é que vem essa característica da curiosidade. Eu estou sempre procurando descobrir alguma coisa nova, ou que eu descubro, ou que alguém me conte, né? Então, talvez o que você observa nas crianças, né, dos 7, 8 anos, principalmente, quando o cara pergunta por quê, eu acho que eu tenho isso até hoje de um jeito talvez mais elaborado. Esse ser curioso que existe em você faz com que você seja uma pessoa intensa em todas as coisas que você se coloca para fazer, claro, como no esporte, como em dar aula. Claro. Nem tudo eu consigo fazer bem, acho que seria obsessivo se fosse assim, mas eu sou uma pessoa que, por razões diversas, eu valorizo muito a vida. Então, cada conversa que eu tenho, cada descoberta, cada atitude, eu dou muito valor para aquilo, e isso eu aprendi, evidentemente, eu não sabia isso há mais tempo atrás, mas acho que eu aprendi ao longo dos últimos anos, não sei quantos, a gostar do que eu chamo de natureza humana. Então, eu sou um observador da natureza humana, eu gosto de observar o comportamento dos outros. E acho que parte desse aprendizado veio dos meus processos terapêuticos. Eu faço terapia faz uns 30 anos, não contínuos, porque senão seria meio louco. Mas eu acho que fazendo terapia para mim, eu aprendi a observar melhor os outros em qualquer circunstância, e eu gosto de fazer isso. Então eu sou um observador da natureza humana. Se observando melhor? Me conhecendo melhor em primeiro lugar. Se você não se conhece, como é que você vai observar e respeitar os outros? Então, ao longo de muito tempo, eu investi num processo que eu chamo de autoconhecimento. Através de várias coisas, através de tudo que eu estou
te contando, através da terapia e através do esporte. Eu acho que o esporte me ensinou muito isso. Quer dizer, quando eu resolvi, por exemplo, a fazer jiu-jitsu durante 1 ano e meio ou 2 anos, eu estava muito menos interessado na técnica propriamente dita, ainda que eu aprendi um pouquinho, e muito mais interessado na arte, muito mais interessado em aprender que nas artes marciais, que agora estão em voga, né, com Anderson Silva e outros, você pode perceber que os lutadores o tempo inteiro estão olhando no olho do adversário, não estão olhando o corpo, porque é a partir dos olhos em que você vai antecipar os movimentos que as pessoas vão fazer. E isso eu aprendi no jiu-jitsu e é absolutamente aplicável na vida, né? Então, isso eu aprendi de lá. Olho no olho. Você é um homem que olha no olho, profundo. Eu procuro, E junto com esse autoconhecimento, com essa busca de autoconhecimento, tem alguma relação espiritual, alguma busca espiritual? Olha, nada muito específico, mas eu acho que no mesmo plano da curiosidade, né? Então, eu já... Não sei se a palavra é frequentar, mas eu já estive em diferentes, vamos chamar, ambientes ou arenas religiosas, certo? Tecnicamente, se é que se pode dizer assim, eu sou católico, mas eu observo os costumes e os rituais de algumas religiões e não tem uma que eu goste mais ou goste menos, mas eu procuro, agora cruzando com a natureza humana, descobrir por que as pessoas se dedicam ou são devotas de tal religião, por que elas acreditam, qual a relação que elas têm com aquilo, né? Então, eu não sei se dá para dizer se isso é uma busca espiritual, eu acho que o que eu sinto é mais uma curiosidade. Agora, eu, sem dúvida nenhuma, acredito que tem um ente ou uma entidade superior e eu respeito isso e busco energia nesse ente ou nessa entidade quando eu preciso. Eu acredito nisso, ainda que eu não possa dizer que eu tenho uma específica, certo? Observando isso, você já chegou a alguma resposta do porquê isso é importante ou faz parte da vida de algumas pessoas? Se ligar a alguma religião? Ou... Olha, primeiro eu acho que pelo motivo mais óbvio, que é o motivo da fé, né? No meu caso, eu acho que ele tem mais a ver com autoconhecimento. Quer dizer, quando eu entro num templo desses, eu fico observando os elementos que estão ali presentes, a forma como as pessoas se relacionam, os rituais, né? Eu acho que no meu caso, é uma mistura que eu acho que passa um pedaço por fé, um pedaço por curiosidade, um pedaço, talvez, principal por autoconhecimento. Eu acho que quando eu vou numa coisa que eu não conheço, que é um mistério para mim, eu estou ali, de um certo jeito, tentando responder a sua pergunta. Por que eu estou aqui? O que eu vim aprender? De que forma a fé dessas pessoas que estão aqui do lado me influencia ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa que eu tenho certeza é a seguinte, que quando você faz uma viagem, no bom sentido, buscando autoconhecimento e religiosidade, e aceitando que tenha um cruzamento, uma relação entre eles, eu acho que o mínimo que pode acontecer é que você se sente melhor. Para mim tem um fundamento que é o seguinte, quanto mais eu me conheço, mais eu respeito os outros e mais eu compreendo a diversidade, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em compreender por que o outro é diferente de si. E eu acho que isto leva as pessoas a terem uma dificuldade de se relacionar com a vida ou de só procurar gente semelhante, o que eu não acho uma coisa legal. Eu acho legal sentar com as pessoas
só para te dar uma ilustração, com as pessoas com que hoje eu exerço a minha atividade de consultoria e ter o prazer de ter na mesa 5, 6, 7 pessoas de diferentes formações, de diferentes pensamentos, todas observando o mesmo fenômeno e não necessariamente tendo a mesma opinião sobre o fenômeno. Isso eu acho que é riqueza intelectual, riqueza de pensamento, riqueza de aprendizado. A beleza da observação e do aprendizado está em você respeitar e compreender as diferenças e não procurar o igual. O igual para mim não tem graça nenhuma, zero graça. Não tem muito significado. Todo dia eu quero descobrir alguma coisa, né? Que pode ser importante ou pode não ser, não importa muito. Quer dizer, eu aprendi na vida que tem 3 jeitos de aprender. Um é você ir na escola, né? Outro é você ler livro qualquer. Por isso que eu leio todo dia. E um outro é você perguntar para quem sabe mais do que você. E você sabe que eu acho que esse terceiro as pessoas usam pouco. Perguntam pouco para quem sabe mais, por razões diversas, né? E eu aprendi a usar muito esse terceiro. Quando eu não sei, eu não tenho problema nenhum de perguntar. Nenhum. Ou por escrito, ou pessoalmente. E quando eu encontro alguma figura fascinante, eu vou atrás. Eu escrevo, peço para alguém me apresentar. Eu me lembro de um episódio em 1990, eu gostava, naquele momento, e antes, eu gostava muito de ler o Paulo Francis, que morava naquele momento nos Estados Unidos. Enquanto eu não consegui que uma amiga minha da Globo me apresentasse para o Paulo Francis, e eu fui a Nova York conhecer o Paulo Francis, aquilo lá virou quase que, eu não vou dizer uma obsessão, que é meio exagero, mas eu fui perseguindo o fato, falei, eu preciso conhecer esse personagem, e no fim eu tive a honra de ficar com ele umas 4 horas. Ele me levou para almoçar num dos restaurantes que ele sempre citava nas colunas dele. Talvez essa minha, se é que pode ser chamada de vocação para dar aula, o fundamento dela é que eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. Eu acho que não tem graça eu acumular um estoque qualquer de conhecimento se por um lado eu não posso continuar aprendendo e trocando, e se por outro lado eu não posso compartilhar com alguém ou que não saiba ou que tenha vontade de aprender. Então, se juntar esses elementos, se quiser chamar isso de mundo ideal, chama, eu nunca pensei nisso. Eu acho que é o jeito, a forma pela qual eu convivo com a vida. Acho que é mais legal isso do que mundo ideal. Acho que não existe, não. Eu acho que se eu tenho um legado para deixar ou para oferecer, é esse meu esforço, por um lado de aprender e por outro de compartilhar. E o que você mais aprende? Que eu vou fazer um outro cruzamento que tem muito a ver com a bola, né? No jogo de basquete, às vezes o cara mais importante não é o cara que pontua, é o cara que, na linguagem do basquete, dá assistência para o outro pontuar. Então, isso é exatamente o que eu acho que eu faço um pouco. Eu recebo assistência de alguma forma. O jeito de eu pontuar é compartilhando com os outros. Se puder fazer essa alegoria. Eu penso que, nesse sentido do aprendiz, né, você deve eliminar do seu dicionário a palavra arrogância e valorizar a palavra humildade. Porque sem a primeira, você esquece o conceito que você sabe tudo, que não é verdade. E com a segunda, você sempre vai buscar saber coisas novas por diferentes canais. No âmbito da inovação, eu também andei pensando e conversando e lendo sobre isso. Hoje em dia, inovação se tornou uma palavra muito banal, né? Tudo pode ser inovação, como tudo não pode ser, né? Então, eu estou procurando significados para a palavra inovação. Quer dizer, por que precisa de inovação? Para onde que leva a inovação?
E se inovação tem sentido em qualquer lugar. Descobri que não tem sentido em qualquer lugar e que se ela não for... Eu estou falando no âmbito das empresas, evidentemente, apesar que das pessoas vale também. E que se ela não for bem focalizada, você, como empresa, como empresário, pode estar escrevendo que faz inovação, dizendo que faz inovação e está fazendo coisas completamente diferentes de inovação. Eu estou interessado em buscar esse significado. Aqui nessa sala deve ter uns 4 ou 5 livros de design, porque eu acho que através do design você aprende história, né? O design, eu não sou um especialista nisso, mas dentro da minha curiosidade, né? O design, sem dúvida nenhuma, ele expressa no momento em que ele foi feito, de uma certa forma, as aspirações e o conjunto de conhecimento instalado na sociedade naquele momento. Claro que existem os designs que estão fora disso, que estão os designs avançados, os designs que estão à frente do seu tempo. Mas, de uma maneira geral, por que eu gosto do antigo? É porque, ao olhar a estética do antigo, eu estou ali aprendendo história, eu estou aprendendo significado, eu estou aprendendo relação das pessoas com os objetos. É desse jeito que eu gosto de olhar as coisas antigas. Eu gosto muito de história e geografia. Eu acho que ali se aprende muita coisa que explica a sociedade, ou que explica o mundo naquele momento. E a partir daí, eu acho que tem uma coisa legal também, que é você fazer pontes com o que era isso naquele tempo e no que se transformou, como é que evoluiu para o que a gente vê hoje. Por isso que eu gosto do antigo.